Em 1994, Glória Ramírez deu entrada na emergência de um hospital na Califórnia, mas logo veio a falecer. O que mais parecia ser um dia normal no local se tornou um pesadelo quando 23 membros da equipe médica que entraram em contato com ela apresentaram sintomas de envenenamento sem qualquer explicação. O evento fez Glória ficar conhecida como a Mulher Tóxica. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial, o primeiro do ano de 2000. Na verdade, teve um anterior aqui, né? Eu tô gravando pela primeira vez no ano, é isso, gente. A gente tinha deixado o recadinho da última vez já preparado. Então é a primeira vez que eu estou falando com vocês nesse ano de 2022. Confuso? Não se preocupe, é só um Andrei diferente, de outra linha do tempo. Então é o seguinte, gente. Muito obrigado por mais um ano, mais uma temporada do Mundo Freak Confidencial. Agradecimentos especiais a você que tá baixando episódios para escutar a nossa voz maravilhosa. Para você, querido senhor Spotify, que está com a gente sempre, tamo junto. E também a vocês, apoiadores, que estão influenciando e investindo em nossos programas independentes, como aconteceu comigo, o Cadáver Ovo Podcast e diversos outros que estão aí na produção, beleza? Muito obrigado. Lembrando a todos que para você fazer parte dessa equipe de apoiadores é apenas um cafezinho no mês, um só. Tipo, você desce na padaria, não é comprar um todo dia pra gente, é só comprar um dia no mês de cafezinho pra gente, R$5, você ajuda a gente pra caramba na produção desses podcasts, beleza? E temos novidades pra vocês, isso mesmo, eu tenho 2 novidades e eu prometo que vai ser bem rapidinho, vocês já vão poder escutar esse podcast, esse programa que ficou tóxico. Primeiramente, o Spotify tem agora um recurso super bacana para avaliar os programas, os shows, né? Então, com certeza você tá escutando o Spotify, né? Você abre agora o seu aplicativo, você identifica a gente, é claro que eu acho que precisa ficar logado, né? E você encontra ali o rating, né? A avaliação, né? As estrelinhas. Acha nosso programa, vai lá no nosso canal e coloque, assim, pode ser sincero à vontade, gente. Coloque o que vocês acharem, ou seja, 5, né? Porque vocês acham que é 5 estrelas, gente, né? Com toda certeza. Então, mais um recurso maneiríssimo aí pra diferenciar programas interessantes aí pra vocês. Então, por favor, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Se você puder, cara, é 3 segundinhos, é só você abrir o app, identificar a gente e 10 estrelas que você acha que a gente deve, beleza? E pra finalizar, antes da gente terminar esse episódio, nós temos o quê, gente? A gente tem uma programação nova especial fora dos podcasts, é isso mesmo. Estamos oficialmente, né, a gente já fez umas brincadeiras, uns testes, na Twitch, né, aquela rede de streamings da Roxinha. Procure a gente por Mundo Freak Confidencial. Eu não garanto que eu vou fazer todos os dias, mas eu estarei lá comentando vídeos assustadores, vídeos de fantasmas, vídeos de OVNIs, fazendo reacts malucos, falando sobre podcasts, novidades e coisas muito doidas aí, completamente aberto, gratuito, só seguir lá, né? Se você quiser fazer outras coisas, aí você pode fazer outras coisas, mas é só procurar por Mundo Freak Confidencial, tudo junto na Twitch, e você acha o nosso canalzinho ali, tá? Não é Twitter, é Twitch. Tem o tch de carioca no final, beleza? Então é isso, bora pra esse episódio que está pingando de corrosão, e é isso. Feliz 2022 e bora lá! I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos
e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje a gente vai falar sobre a mulher tuiteira. Tá no Twitter, tóxica. Eu tô segurando essa piada faz bastante tempo. Desde das reuniões de pauta, eu falei, nossa, vamos falar do Twitter hoje. Não tem nada a ver. Aconteceu em 94, nem existia Twitter. Hashtag comédia. E temos aqui pra me ajudar a nossa queridíssima Gabi. Oi, gente, muito bom estar aqui ao som de Toxic, da Britney Spears, para conversar sobre esse caso insólito. Assim como o Andrei, eu também pensei nessa piada horrível por muito tempo e eu estou muito feliz em dividir ela com vocês. Você fazendo uma piada com um caso tão horrível, uma tragédia dessa, você fazendo piada. É isso aí mesmo. Você começou. Então tá bom. Eu só segui o seu caminho. Entendi. Eu fui uma discípula fiel. Mas sua mãe nunca falou pra ter cuidado com as amizades? Que você não vai trilhar esses caminhos? Fica aí, ó. Pois é, não alertou o suficiente, eu tô aqui agora, né? Fazer o quê? E temos aqui nosso queridíssimo Lucas. Hoje a gente vai aprender técnicas secretas pra realçar o efeito das suas drogas. Que isso? Eu gostaria de avisar o atual governo que o Mundo Freak ele não é conivente com crimes. Não faça crimes. É, porque o ser humano veio do macaco, que é um animal criminoso. Qual é aquele tweet lá do Polícia Surpresa? E temos aqui também a convidada especialíssima que está horrorizada com essas piadas horríveis que vocês estão fazendo, Belle Félix. Eu tô achando que as piadas aqui estão nível naranjo, né? Tão assim, num nível muito bom, muito interessante. Eu queria fazer uma piada com o nome, mas já desisti, porque é isso, né, gente? Vamos tentar sobreviver a essa gravação sem rir muito. Manda um abraço aqui, Marcelo Naranjo. Dá um beijo pra ele, meu queridíssimo lá do Confins do Universo. E porque, gente, hoje a gente vai falar sobre Estados Unidos, né? Essa terra aí das maravilhas, a terra onde você vai pro hospital colocar um band-aid é $10 mil a conta. Eu não estou brincando, é real. Casos verídicos, casos venéreos. Porque hoje a gente vai falar da Glória Ramírez, que é uma pessoa muito aleatória, né? Pintou na emergência de um hospital, no posto, pintou uma mulher passando mal. Ah, tô passando mal. 1 hora depois ela já tava morta. Assim, depois que você sabe um pouco sobre o caso, não é nada muito... Ah, meu Deus, ela morreu do quê, né? Ela tava passando por um câncer cervical, tava em estado grave já, né? Mais pra frente eu vou desembrulhar aí os acontecimentos. Mas o real e o que traz esse caso pra ser um caso do Mundo Freak é as circunstâncias que criou aí um evento, né? Que até hoje ninguém consegue explicar, né? Chama-se mistério, Andrei. Se chama mistério, né? As pessoas, existem palavras, né? Existem palavras diversas. Às vezes existem as palavras no português, no inglês, no escandinavo, né? Pois é. Às vezes não, às vezes a gente inventa também. É bom inventar palavras, eu gosto. Mas todas as palavras foram inventadas. Justo. E daí você entra em um looping que você nunca sai. Quer entender por que tal coisa se chama tal coisa. Não sei se vocês já tiveram isso, desculpa o off-topic. É muito Fica bom. assim, por que porta se chama porta? E cadeira se chama cadeira? A palavra laranja vem de Naranja, que era uma região da Índia onde os franceses descobriram uma frutinha doce, porém também azeda. E quando eles começaram a trazer da Índia pra França pra comercializar, eles começaram a chamar de pomo de naranja. E daí veio o nome naranja, e depois virou laranja. E aí o nome da região deu nome pra fruta, que depois deu nome pra cor. Até então era tudo chamado de laranja, de vermelho amarelado, ou amarelo avermelhado. Eu descobri isso faz pouco tempo, eu fiquei maravilhado como todas as palavras são inventadas. Muito bom. Andrei, por favor, mistério. E daí o Lucas ficou pensando assim, quando será que eu vou conseguir falar isso para o público? Num podcast. Apenas no Mundo Freak Confidencial, entendeu? Sobre a mulher tóxica. Esse é o momento que a gente começa a fazer palestrinha, exatamente isso. Mas mal sabe que é tudo inventado, que o Lucas acabou de falar e vocês foram trouxas. Que é uma lição aí pra gente aprender que não acredite em nada que vocês discutem na internet. É um cautionary tale que estamos fazendo aqui, pra você tomar cuidado. Vamos lá. 19 de fevereiro de 1994. Glória Ramírez chega no hospital e dá entrada às 8 horas da noite e 15 minutos. O nome dela é Glória Cecília Ramírez, ela tinha 31 anos, super novinha. Ela deu entrada nesse hospital geral de Riverside, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. E é interessante que ela chegou e o atendimento ele já começou a fazer as anotações do que ela estava sentindo, né? Palpitação cardíaca, dificuldade de respiração, pressão baixa, fala confusa. Falavam que ela não conseguia falar coisas muito conexas, assim, né? E ela só ficava cochichando, né? Como se ela não tivesse força pra falar, né? E aí, ela já tinha esse diagnóstico, né, de câncer cervical. Apesar disso,
tinham sintomas incomuns para esse tipo de doença, né? Para uma mulher na idade dela e na condição dela. Então, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. A equipe médica utilizou uns medicamentos padrões, né? Para cuidar algumas coisas ali. Ela tomou uns sedativos e também tomou aí um remédio para coração. A Valium, Versad e Ativan para sedativo, lidocaína e Bretilyum pro coração. Pra dar aquela amenizada nela, dar um dorme neném. Exatamente. Além disso, ela entrou em ventilação mecânica, né? Pela dificuldade de respiração, né? O que acontece é que ela acabou aí tendo uma parada cardíaca, né? Utiliza um desfibrilador para reanimar ela e nesse momento as coisas começam a ficar estranhas. Ou as coisas começaram a ficar interessantes. Por um episódio do Arquivo X, com toda certeza. Eu ia falar nesse exato momento que toca a música do Arquivo X. Não porque é direito autoral. Mas é interessante porque esse momento é isso, aqueles 2 minutos de entrada de qualquer série médica americana, né? É aquele momento que a pessoa passa mal, entra e tal, e agora começa um mistério. O House, ou sei lá, se tem a sua série médica favorita aí. Aí a solução era lombriga e drogas. Não era lupus, isso eu tenho certeza. Só uma vez foi lupus. Mas é interessante porque no momento que eles tiram a camisa dela pra fazer o ato de desfibrilação, o pessoal começa a notar uma viscosidade no peito da mulher, como se ela tivesse ou transpirando alguma coisa ou tivesse passado algum creme, alguma coisa oleosa no corpo dela. Era meio que um brilho, né, meio oleoso assim, e o pessoal ficou... Um shimmer. Um quê? Shimmer. Esse brilho meio arco-íris assim de óleo, sabe? É shimmer. Sabe os vampiros do Crepúsculo, como é que eles brilhavam? Rapaz. No filme, é tipo isso. Tá bom. Mas ele brilhava bastante, viu? Aquela pele de diamante. Só que é um pouquinho assim, mais suavezinho assim do que tinha no filme. Tipo as roupas da Britney Spears também, né? Aquela coisa assim brilhante, é tipo esse shimmer aí. Só que eu imagino que o dela é mais oleoso. Fashion, tava na moda. Enfim, vamos pra frente. O pessoal notou um odor estranho também, como se fosse um odor de alho, que fez com que o pessoal estranhasse um pouco. Foi coletado sangue e é aí que as coisas começam, que o filme de terror começa, né? Você tem a Susan Kane, que é uma enfermeira do local. Ela tira uma ampola ali de sangue e ela começa a sentir um cheiro muito estranho, como se fosse de um produto químico, que ela consegue identificar um cheiro muito forte. Ela passa a seringa para uma médica, essa é a Julie Gorczynski, que vai ser uma personagem bastante importante de toda essa narrativa. Ela é uma médica residente, então ela tá meio que começando, assim, e ela nota a olho nu que o sangue da mulher, ela tá com uns brilhos esquisitos, como se fosse alguma substância misturada no sangue, um cristal, alguma coisa que chama a atenção e fala, o que é isso? O que tá acontecendo, né? Além, é claro, naturalmente, do forte odor químico que eles estavam sentindo. A Gorczynski, ela diz que ela sabia que o paciente estava fazendo tratamento para o câncer e o cheiro do sangue de paciente que faz quimioterapia, ele é muito específico. E quando ela tirou a agulha, ele esperou o cheiro de quimioterapia. Mas não é esse o cheiro que ela sentiu. Ela sentiu um cheiro mais adocicado, muito diferente do cheiro de sangue de quimioterapia. O que há mais uma camada de mistério, além dos cristalzinhos brilhosos dentro ali da ampolha, né? É porque os sintomas da Glória Ramírez não condizem com o diagnóstico que ela tinha, né? Então tudo que acontece é muito inesperado, considerando o histórico. O que pega a equipe médica de surpresa. Imagine você ali tentando salvar o paciente, né? Ou pelo menos estabilizar ele. E de repente começa uma série de coisas inexplicáveis até então, né? E o cheiro muito forte. Eu acredito que deve ter sido muito assustador para a equipe que estava lidando com essa situação. Por isso que tem que ter muito sangue frio para não perder o controle, né? Eu, por exemplo, não sirvo para a área da saúde, porque eu já ia ter saído correndo, sabe? Procurando abrigo em outro lugar. Ainda bem que me formei em história, entendeu? Acho que geralmente quem trabalha com pronto-socorro meio que já tá acostumado com ter essas tretas, com gritaria, com coisas estranhas. Eu acho que só depois, com o desenrolar da história, que o pessoal fez, eita porra, agora o bicho pegou. Mas no momento que elas olham pra essa ampulheta e sentem esse cheiro, a Kane, ela começa a sentir uma tontura, ela tenta sair ali da sala de emergência, ela trupica, balança e cai. E ela diz que naquele momento ela sentia como se o rosto dela estivesse fervendo. E ela é retirada imediatamente, porque ela desmaiou. E logo depois, a Gorczynski, acontece a mesma coisa com ela. Ela perde a consciência e desmaia também. Aí eu acho que o pessoal do pronto-socorro deve ficar... Tipo, isso não é normal. Pois é, né? Os médicos estarem ficando doentes por causa de sangue, tipo, é magia, é feitiçaria, é o que isso aí? Não é o Andrezinho ali
dando aquela teto preta ali da tirando sangue e escorregando a cadeira com pressão baixa. São as pessoas que estão acostumadas a lidar com isso, né? Eles tocaram um alarme de intoxicação geral e eles tiveram que evacuar o hospital inteiro. O hospital inteiro foi fechado, todos os pacientes na rua, os leitos todos na rua, eles têm um protocolo de evacuação rápida em caso tenha algum tipo de ataque bioquímico, algum problema desse tipo, e todo mundo na rua. A paciente já tinha dado como morta, e eles estavam tentando recuperar a Gortinsky e a Ken, que estavam as duas ainda inconscientes, né? A Gortinsky foi a que passou mais mal, inclusive. Eu fiquei imaginando se isso acontece, tipo, hoje, um negócio desse, como é que seria uma treta gigantesca, porque as pessoas estariam loucas nas suas redes sociais, nos seus Twitter, nos seus Instagrams, fazendo lives e falando, oh meu Deus do céu, um mistério, e entrou uma paciente aí misteriosa, e 2 médicas estão quase morrendo, sabe? Tipo, ia ser, de uma certa forma, ainda bem, entre aspas, que isso aconteceu na década de 90, onde isso daí não pôde crescer de uma forma muito maior do que realmente é. Não, e junto a tudo isso, uma outra terapeuta respiratória, chamada Maureen Welch, também desmaiou, né? Então, assim, tinha 2 profissionais da saúde desmaiadas, daí essa terapeuta desmaiou e quando ela voltou, ela não conseguia controlar o próprio corpo, então é como se ela estivesse paralisada, e daí nisso vários outros membros da equipe começaram a passar mal. Daí que foi declarada a emergência interna que o Lucas falou. Então, assim, o caos se instaurou, imagina o desespero. Por mais que você tenha um protocolo para essas situações, assim, pensa você tá nessa situação de agora eu tive contato com isso, com essa substância, não sei o que é, e eu vou ter que ficar aqui dentro, porque eu não posso arriscar levar, né? Mas isso tá fazendo os meus colegas ficarem maus. Cara, deve ter sido, assim, muito complicado, muito difícil. Desesperador, completamente. Eu não conhecia essa história, quando eu fui lendo, eu fui ficando, gente, é sério que isso aconteceu no mundo e as pessoas não estão falando disso até hoje? Pra mim foi muito essa sensação. Enquanto eles evacuavam o hospital, um dos diretores de ala ficou ali dentro, na sala, com a Ramírez e recebeu todo um time com aquela roupa anti-intoxicação para tentar reviver a Ramírez. Ela ainda estava com pressão sanguínea, eles ainda estavam conseguindo uma medição muito baixa. Eles tentaram desesperadamente, com eletrochoque e com remédio, ver se reanimava a Ramírez, mas ela deu por morta às 8h50. Tudo isso se passou em questão de 35 minutos. Muito rápido, né? Demais. Muito doido. E ela foi selada direto em uma câmara de alumínio. Trancaram ela em um mega container de alumínio, assim. Fizeram uma área de isolamento inteira em torno do hospital. E aquela coisa, bora desintoxicar todo mundo, né? Dar aquele banho anti-radiação e anti-decontaminação em todo mundo que tava ali perto. Ensacolar a roupa de todo mundo, ficou todo mundo pelado do lado de fora do hospital, todas as médicas, as enfermeiras, os médicos, todo mundo pelado ali, recebendo banho de desintoxicação, porque eles realmente acharam que o problema tinha estourado alguma bomba química ou vazado algum tipo de produto que podia fazer muito mal, ou podia ser até radioativo, né? E é interessante você ter falado isso, porque o corpo da Glória vai ficar no hospital alguns dias, né? Até que o pessoal consiga montar uma estrutura para que consiga... Porque assim, apesar de... A gente nunca sabe o que pode ser, né? Então, imagina que se é radioativo, é algo que vai vazar pra cidade e a gente tem aí um Césio-137 a qualquer momento, né? Que pode contaminar mais vezes uma região inteira. Então o pessoal não sabia de fato o que tá acontecendo. Imagino eu que a gente também não vai conseguir resolver esse caso, né? O pessoal acho que não sabe até hoje. Mas a ideia é que pra ter toda essa preparação, o pessoal em volta desse caixão aí que colocaram ela na sala do hospital, o pessoal começou a montar uma sala em cima. Então assim, você teve uma pequena salinha de madeira que o pessoal montou em volta do caixão, que aí com ela terminada a desintoxicação do hospital e por aí vai, a limpeza, uma outra equipe foi chamada para resolver o que estava acontecendo. E aí foi onde fizeram as autópsias. Nem autópsia, né? Porque a autópsia você leva em conta que é uma investigação para saber, sei lá, a causa-morte da pessoa, mas isso não era bem a questão. Eles fizeram, na verdade, uma necrópsia, né? Para tentar entender o que aconteceu ali, né? Então era ali coletar um pouco de sangue, coletar um pouco de tecido, né? Coisas que pudessem ser retirados de lá, feito um teste e tal. Depois que isso aconteceu, selaram a mulher no caixão e só enterrou 2 meses depois que aquilo estava acontecendo, porque passou por uma extensa investigação, né? Porque, como o Andrei falou, o maior objetivo não é determinar a causa da morte, é evitar que isso saia, né? A qualquer custo. Então, assim, infelizmente a paciente faleceu, né? A Glória perdeu a vida, mas o grande objetivo ali deles não era tentar inicialmente determinar o que aconteceu, era evitar que o que tivesse ali com ela saísse e se espalhasse e gerasse
gerasse um incidente muito maior que atingisse ainda mais pessoas, né? E nesses casos, eu acho que é ainda muito complicado pra família, né? Porque o corpo só vai ser liberado 2 meses depois. Então, assim, você perde um ente querido, você não tem como enterrar, né? Não tem como passar por esse processo do luto e ainda fica com todo esse mistério, todo esse medo do que aconteceu. Assim, eu acho que é a parte mais pesada. Eu fico com a família, porque deve ter sido uma barra passar por essa situação da perda, né? De não poder processar o luto, de não poder passar pela experiência e ainda ter todo esse mistério, né? Essa aura de desconhecido, de episódio de Arquivo X, né? Ao redor. Cara, em menor escala, isso me lembra muito a questão do Covid que a gente tá passando agora, né? Que é uma doença misteriosa que você pega pelo ar, porque, né, basicamente foi também o que aconteceu com eles, que não se sabe exatamente como é que isso desenvolveu, e você tem que sumir com o corpo daquela pessoa para que outras pessoas não peguem e evitar que outras pessoas peguem aquele negócio que você nem sabe o que é. Então, assim, obviamente é porque o Covid, ele se alastrou no mundo inteiro, né? Então, assim, no pior dos cenários, né, poderia ter sido isso daí, porque a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu com a Glória. Então, eu faço muito essa relação também do Covid. O Covid é pior, né? O Covid você transmite antes de você dar sintoma. Então você não sabe que você tá infectado, você tá infectando pessoas vulneráveis que podem ir a óbito sem que você conheça elas ou saiba que elas irem a óbito. Isso vai se espalhando e daqui 2 semanas você descobriu que você tava infectado. Esse pelo menos você pega a coisa, você já se fode, enquanto que o Covid não. É verdade, você tem razão. Porque tem aquelas doenças que elas são perigosíssimas, né? Que a pessoa morre em 2, 3 dias, mas isso é meio que péssimo pra doença, se a gente for tratar de maneira evolutiva, né? De adaptação, porque ela não espalha, né? Ela não espalha, né? Ela mata o indivíduo antes, né? O ideal é, segundo aquele... Como é que é aquele joguinho lá, sei lá o que, Inc? Que você cria a doença e vai evoluindo ela, um mutagênico. Meu Deus! O Pandemic, é. Meu Deus, eu nem sabia que uma coisa dessas existia. Um jogo! É muito legal. Cara, o Pandemic é um joguinho, é muito legal, ele existe muito antes da Covid, agora ele ficou totalmente inapropriado, né? Né? O objetivo era a pandemia, você ia fazendo power-ups pra tentar fazer a maior a pandemia possível e tal. Pra extinguir, o objetivo era extinguir a raça humana, né? Velho, alguém tava jogando Pandemic real oficial e, tipo, zerou o jogo e tá até agora zerando esse... Quem é essa pessoa? Essa pessoa tem que parar de Pandemic. É Deus. Esse é o tipo de coisa que envelheceu muito mal. Não, mas eu vou falar que assim, gente, vou dar a dica pra vencer o Pandemic. É você você só evoluir transmissão, porque quando a pessoa for morrendo, aí já é tarde demais. Que aí já tá todo mundo pegou. Mas a gente falou em um dos Mundo Freaks, muito antes do Covid, que a pior doença que podia acontecer era uma que os sintomas acontecessem muito depois de você se tornar transmissível, que se passasse pelo ar e que as pessoas não acreditassem que estava acontecendo. A gente falou isso no Mundo Freak lá em 2018. Muito ouvinte que tá ouvindo, fazendo maratona, vem comentar com a gente. Olha lá, o Mundo Freak preveu o Covid. Não é que a gente preveu o Covid, é que essa... Não, preveu sim. É magia. Vocês criaram o Covid, admitam. Vixe. É que essa desgraça tá anunciada, bicho. Estão falando que isso ia dar ruim já faz tanto tempo. Mas voltando aqui, não é o caso, naturalmente, né? Seria acho que talvez se fosse algum especialista, infectologista, virologista, por favor, me esclareça que às vezes posso até falar uma bobagem, mas da maneira como tá sendo colocado aqui, tá muito claro como uma questão química do que uma doença, né? Como um veneno. É algo que vai te fazer mal minutos depois do contato, né? Então eu acho que o pessoal não tava nem mirando em doença nessas investigações, mas tentar entender que às vezes, vamos imaginar assim, sei lá, podia até ser algo do subterrâneo que podia estar vindo, sei lá, é outra escala que a gente tá falando aqui, né? Cara, química é um negócio muito engraçado, porque se você tem uma molécula onde você tem um oxigênio, ela é um excelente solvente, um sabonete. Você adiciona mais um oxigênio, ela explode, feito dinamite. Você adiciona mais um oxigênio, vira um gás mostarda com capacidade de guerra. Química é um negócio muito doido. Então é muito fácil para um lugar que tem, por exemplo, vários tipos de produtos químicos encanados, como um hospital, se isso não for bem cuidado, né? Algum tipo de reação inesperada, se algum desses encanamentos está vazando, especialmente em uma sala, né, onde você tem coisas como eletrochoque ocorrendo. Imagina uma nuvem de gás vazando ali de algum cano e de repente você tem uma sala onde estão operando com eletrochoque, né? Então você tem a possibilidade de uma reação química ali. Eu acho que o Lucas tá dando foreshadow.
Mas beleza, a gente tem aqui o mistério. A questão toda é que essa mulher entrou no hospital, dos 37 funcionários daquele pronto-socorro naquela noite, 23 passaram por alguns sintomas, dos mais leves aos mais graves, sendo que pelo menos um punhado deles permaneceu no hospital e precisou de cuidados mais imediatos. Uns 5 ficaram hospitalizados, né? A Julie, né, aquela médica que checou o sangue que a enfermeira tirou, foi a mais afetada. Doutora Gortinsky. Ah, vai se fuder que eu vou conseguir falar esse nome, né? A Júlia. A senhorita, doutora Júlia. A Gabi tava falando sobre a família não processar o luto, e foi muito pior do que só não processar o luto, no sentido de que a mídia caiu de pau em cima desse caso, né? Primeiro por causa do mistério, do choque, nossa, teve que evacuar o hospital, o que tá acontecendo? Depois, em cima da médica, quando levantou-se a hipótese da histeria coletiva, né? Não achado um produto químico que tivesse causado isso, o primeiro time de investigação policial acusou uma histeria coletiva, que as pessoas estariam todas imaginando isso e cada uma, então, passando por diferentes tipos de condições que elas estariam induzindo elas mesmas a passar. Todo mundo passando mal porque tá vendo todo mundo passar mal, então fica todo mundo histérico, né? A gente já falou bastante de histeria coletiva no mundo freak, e a mídia foi muito, muito cruel em cima disso, porque toda hora ela apontava a médica, a doutora Gortinsky, e a enfermeira como culpadas disso, como terem começado essa histeria coletiva, porque foram as duas primeiras que passaram mal, né? Então elas caíram de pau em cima das duas, e deve ser muito ruim pra família que perdeu alguém, não ter uma culpa clara, um culpado claro pra você apontar e tal, e ter a mídia tentando concentrar sua culpa e você não quer colocar a culpa nessa pessoa. Eu acho ainda mais interessante dessa teoria da histeria coletiva, porque a maioria das pessoas, dos trabalhadores que foram afetados, né, por terem contato com a Glória, eram mulheres, né? Então, assim, a gente já viu que todos os nomes que a gente citou até agora foram de profissionais da saúde, né? Médica residente, enfermeira, e nenhum dos paramédicos que tratou da Glória na ambulância ficaram doentes, né? E não colaboraram com essa teoria. E a gente sabe que, historicamente falando, histeria é uma doença, entre muitas aspas, feminina. Associada e criada, né? Exato, é uma construção de que seria uma doença relacionada ao útero, ao desequilíbrio dos hormônios, dos humores, né? E isso é muito antigo, assim. Então eu acho muito pertinente, não tô entrando na discussão se é verdade ou não, afinal eu acho que não tem como saber o que aconteceu, mas se levantar a hipótese de uma histeria coletiva quando são mulheres, porque daí você tem essa associação de que mulheres são mais instáveis, são mais frágeis, são mais histéricas. Então, assim, eu acho muito preciso isso, porque pra mim tem um fator de gênero aí, sabe? Essa ideia da mídia talvez construir também isso e fomentar, porque você acaba difundindo a ideia de que, olha, elas são mais instáveis. Veja, essas mulheres foram tratar da Glória e passaram mal, porque mulheres são mais frágeis. Eu acho legal que a Gabi, ela fala de um jeito, assim, muito educado, muito polido, muito, né, pausado e tudo mais, uns negócios, assim, super bonitos. E, assim, na minha cabeça, esse é o momento em que provavelmente vai sair muitos pis, porque essa ideia de histeria coletiva dá vontade de mandar enfiar no cu e rodar, porque a pessoa, a Julie Gortinsky, ela passou 2 semanas na UTI com hepatite e pancreatite, e você vem me falar que é uma histeria coletiva, que a pessoa olha pra uma outra, ou tá num ambiente onde tem uma pessoa lá que tá na UTI, desacordada durante 2 semanas, e aí do nada vai brotar e ficar doente? Pelo amor de Deus, não, gente, isso daí eu fiquei... A Welch teve necrose no joelho dela, ela não conseguia mais mexer a perna, o joelho dela necrosou em questão de um dia. Vem me falar que isso é histeria coletiva. Tomar no cu. Pancreatite é uma doença super séria, super grave, entendeu? É um quadro extremamente grave. Então, assim, como que a pessoa desenvolve isso, assim, por uma histeria, sabe? Sei lá, eu acho muito complicado. Eu também não sou muito a favor do termo histeria coletiva, assim, até pensando nele historicamente, sabe? Porque ele sempre acaba diminuindo as pessoas que passam por isso, assim, né? Você taxa o outro de doido, né? Enfim. E principalmente quando são mulheres, porque daí você tem muito essa ideia de que, ó, olha lá, o sexo frágil, que não aguenta, não pode trabalhar com isso. Você mete um louco e invalida completamente a dor dos outros. É muito fácil você falar isso. É você tentar tirar o seu da reta sem você precisar ir a fundo sobre o que foi que aconteceu. Não.
eu vou contar pra vocês, bem rapidinho, a história desse hospital e vocês vão entender que é pior do que tentar tirar uma com as mulheres. Veja só. Esse hospital, ele foi fundado em 1918 em resposta a um apelo da galera da comunidade naquele lugar como um hospital para negros, porque a maioria dos negros não estavam sendo aceitos lá em Houston nos outros hospitais. Eles simplesmente negavam tratamento médico aos negros, então a comunidade negra se juntou e fez um apelo para montarem um hospital com 50 leitos para negros. E a construção ela começa mais ou menos em 1925 e antes de 1930 eles inauguram o hospital. Ele era chamado de o Houston Negro Hospital. Eles chamavam de negro ainda, a gente tá falando de 1930. Era um lugar particularmente significativo na história da comunidade negra porque ela foi vista como uma grande vitória. Para quem não sabe, o Texas, né? Ele tem aí uma mancha na história deles na questão da escravatura e na questão do preconceito. E você tem em Houston um hospital só para negros, era considerado uma enorme vitória da comunidade negra, né? Foi o primeiro hospital sem fins lucrativos para pacientes negros em Houston e ele fornecia um local para médicos negros que eram bem treinados para eles trabalharem, porque eles não tinham onde trabalhar. Muitos raros médicos negros da época que conseguiam trabalhar no hospital onde tinham médicos brancos, eles eram subjugados pelos médicos brancos e eles não conseguiam tratar paciente, admitir paciente, eles recebiam ordens praticamente, né? Eles não tinham a autonomia que o médico daquela época tinha. E ali começou a escola de enfermagem do Hospital Houston Negro. Foi estabelecido logo após a construção do hospital, foi a primeira instituição educacional por treinamento de enfermeiras negras da cidade de Houston. Então ali se formava enfermeiras e é onde a galera negra de Houston podia exercer a profissão de médico para negros. Era visto como uma mega vitória, assim, tinha toda uma comunidade que girava em torno desse hospital, porque ele era muito dissonante também daquele bairro. Aquele bairro era considerado como o terceiro ward como se fosse um território, que era praticamente um gueto, era uma zona de ninguém ali. Eles lançaram a população negra naquele lugar, chamou de terceira região e foda-se, não tinha nada ali pra eles. Mas eles conseguiram levantar esse grande hospital ali e aquilo virou um marco tão grande que as outras comunidades começaram a vir no hospital também e já no início dos anos 50 eles não eram só para negros, eles estavam aceitando todo mundo. Era um grande hospital já, né? Só que ele sofreu demais, especialmente em 1960 e 70, com a questão de dinheiro. Eles estavam passando muita dificuldade financeira, eles não recebiam mais doações, né? Eles viviam de doações, era um hospital não for profit, né? Operava como uma ONG praticamente, secaram as doações e começou a janela quebrar, cano estourar, telhado cair, não ter grana para reparos. E a situação ficou gravíssima, assim, tava muito horrível lá dentro. Então, mais ou menos na década de 80, comecinho da década de 80, eles chegaram a parar o hospital, a trancar o hospital, fizeram um plebiscito local para decidir se eles iam continuar com o hospital ou não. Aí a comunidade negra se levantou toda nos anos 80 e foi uma mega vitória eles vencerem esse plebiscito com um grande sim. O hospital deveria continuar, porque os políticos brancos ali de Houston, mais conservadores, fizeram uma mega campanha contra o hospital, claro. Eles conseguiram essa vitória de manter o hospital aberto e conseguiram novos doadores de nível nacional, né, nível federal. E com isso, eles colocaram toda uma nova administração no hospital. Só que essa administração era uma administração extremamente corrupta. Em 2012, os agentes federais invadiram o hospital e aprenderam os registros, né? O CEO sozinho desviou 160 milhões de dólares. Isso em 1980, 160 milhões de dólares em 1980. É muita grana. Ele foi sentenciado a 45 anos de prisão. O filho dele pegou 25 e o braço direito do contador dele pegou 40 anos de prisão. E eles passaram a década de 80 e a década de 90 e um pouquinho do começo dos anos 2000 inteiro usando o hospital como uma grande teta, onde eles desviavam toda a doação que chegava no hospital, sucateava o hospital e embolsava o dinheiro. Por isso aquele hospital ele tinha uma reputação muito ruim, por causa que todo mundo sabia que era um hospital sucateado. E não era a primeira vez que tinha acontecido de ter dado uma zica muito grande naquele hospital. Então ele fechou em 2015 justamente por ter falido, né? O hospital faliu. A cidade de Houston comprou o hospital de volta e eles têm planos de abrir uma ala psiquiátrica agora, onde nos prédios que eram um hospital, né? Mas ele faliu e quando ele faliu, assim, era uma coisa que todo mundo já estava esperando faz muito tempo, que ele era muito, muito sucateado. E um dos motivos de faltar grana, mesmo depois de terem prendido o CEO, era porque ele perdia muitos processos de negligência. Então a galera ia pro hospital,
morria e daí o hospital tomava um processo de negligência e tinha que pagar uma nota pra família. Isso rolava direto naquele hospital. Então, quando a Glória, a Ramírez, morre e tem toda essa situação, é uma coisa que a galera já tá esperando, que a galera já tem uma noção muito má, muito ruim, uma imagem muito ruim desse hospital, uma mistura de verdade, de sucateamento mesmo e preconceito. E então a mídia, quando cai de pau em cima disso, tem toda uma conotação de cima. Olha, essa galera do gueto não consegue nem manter um hospital direito. Essa galera não sabe fazer medicina direito. Essa galera não é preparada, não vá nesse hospital. Você vai morrer, olha as coisas que acontecem ali. Então deve ter sido muito, muito ruim para todos os envolvidos por causa dessa... É preconceito mesmo que rola em cima de você noticiar isso, especialmente a forma com que isso foi noticiado em um lugar como Houston, que fica no Texas, né, bicho? A galera falava mal mesmo. Então tem todo esse aspecto negativo em volta disso. E a depender do jornal, a galera até meio que gosta, né? Tipo, já sabe que aquilo ali vai ser uma matéria que eles vão poder realmente investir nela de uma forma bem sensacionalista, de forma, sabe? Tipo assim, tentar mostrar qualquer detalhezinho, inventar inclusive qualquer coisa que seja. Então, essa pressão provavelmente que eles colocaram em cima das duas funcionárias que ficaram doentes, querer colocar a culpa nelas, foi só tipo desdobramento de muitas das matérias que provavelmente os caras devem ter ali investido. E assim, é um jornalismo que é praticado no mundo, né? A gente vê isso nos Estados Unidos, a gente vê isso na Inglaterra, a gente vê isso no Brasil. É a história pra você vender matéria. Essa história vai só ficando pior a cada passo. É porque é uma história bem desconcertante, né? Então, quando a gente vê o que aconteceu, é óbvio que as pessoas vão ficar interessadas. Então, o jornalismo vai falar, não, a gente tem que vender isso, né? E nós aqui no Brasil temos vários casos não relacionados a hospitais, mas, né, desse ciclo contínuo da mesma notícia e sendo reutilizado e sendo, sabe, assim, esgotado até as pessoas não aguentarem mais ver aquilo, né? Mas sempre tem aquela curiosidade mórbida, né? E que os jornais, eles pegam isso. E eu acho que nesse caso, com certeza, porque você tem ali uma mulher que chega em condições estranhas, morre de uma forma misteriosa, o povo do hospital começa a passar mal, o hospital entra em um lockdown, entendeu? E o público que tá de fora quer saber. Então você pode criar várias narrativas a partir disso também, né? E vender jornal. Se isso fosse um livro, se isso fosse um filme ou um seriado, ninguém iria acreditar nesse roteirista. Mulher com sintomas estranhos, que exala cheiro de alho e produtos químicos, que depois funcionários começam a passar mal, no hospital que já é, tipo, entre aspas, amaldiçoado, na cidade que odeia aquele hospital, sabe? Tipo, não faz nem sentido, assim, a pessoa escrever uma história dessa, mas é só vida real. E aqui começa a primeira teoria da conspiração. A primeira teoria da conspiração que lançou logo de cara é que eles estavam atrás de algum tipo de dinheiro de seguro. O hospital já estava tentando fechar já faz um tempo, e eles iam tentar usar isso como desculpa para embolsar um seguro e fechar o hospital de vez. E eles teriam, então, sacrificado algum paciente ali na hora para tentar fazer esse grande estouro, esse grande show, né, em cima disso para garantir o seguro, né? Isso não faz nenhum sentido, tá? Isso saiu na mídia na época, a galera comentou muito, isso é por causa do seguro, mas isso não faz nenhum sentido, não existe nem esse tipo de seguro pro hospital, tá? Tipo, não tem por onde eles receberem grana por causa disso. Mas eu vi nos filmes! Que é por causa do seguro. Só se eles tacassem fogo no hospital pra conseguir seguro contra incêndio, alguma coisa assim, mas não tem seguro contra vazamento químico. Troca. Lá vem um ouvinte que trabalha em segurador e conhece aquele seguro que realmente cobre isso. Na época, não tinha esse seguro, pelo menos pra esse hospital. Não, e tinha que ser um seguro na década de 90 nos Estados Unidos. Eu quero saber esse ouvinte que sabe essa informação. A gente já levantou aí algumas das teorias que a gente já tem, né? Histeria coletiva acho que foi a principal que rolou durante um tempo com relação a isso. E quando tu para pra analisar, é o que a gente até fala bastante aqui no Mundo Freak, que é aquela desculpa que resolve todos os problemas. Histeria coletiva é a varinha de condão do mistério, né? Você fala que é histeria coletiva, tá tudo explicado magicamente, né? O ET, o OVNI, o demônio e tal. Aqui a gente não tá falando sobre um caso sobrenatural
aparentemente, mas também tá sendo usado de maneira bem leviana, nesse caso aqui ainda extremamente covarde, né, por causa disso, né, que você tá jogando ainda em cima das mulheres essa questão toda, e também, dezenas de profissionais sofreram sintomas e houve pesquisas e investigações envolvendo, então existiu uma lógica dos sintomas, então assim, deu pra ver que as pessoas que estavam mais próximas da Glória sofreram mais sintomas do que aqueles que estavam mais distantes. Isso não faria sentido se fosse de fato um caso de histeria coletiva, porque aí você teria que ter pessoas mais ou menos suscetíveis, independente se teve mais ou menos contato. Isso viria nessa coleta de dados de maneira muito randômica, mas a ideia aqui era que de fato, depois de puxar ali a capivara de todo mundo naquela noite, o pessoal falou que de fato, os sintomas estavam bem mais fortes com o pessoal que teve um contato direto com ela. Eu senti falta do hospital construído em cima de um cemitério indígena. Em Houston ainda? Nossa, certeza. A porra do estado inteiro no cemitério indígena. Né? Ia ser assim, foi por causa disso. Ia ser a cereja do bolo. Sabe? Daí você falar, agora eu sei o que aconteceu. Mas aqui vem a segunda teoria da conspiração. Porque aqui temos conspirations. Conspiration nem existe essa palavra. Agora a gente tá inventando. Todas as palavras são inventadas. Mas aqui vem a segunda teoria da conspiração. Porque logo de cara foi chamado para fazer uma investigação paralela à investigação policial um time de ciência forense do Lawrence Livermore National Laboratory. Seria o Laboratório Nacional de Lawrence Livermore. E esse laboratório, ele é associado aos militares e ao Departamento de Defesa americano, e ele faz pesquisa com energia nuclear em especial. Ele surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, quando você tinha um número muito grande de poder atômico crescendo nos Estados Unidos, como forma de averiguar uma maneira de você tratar a energia nuclear de forma segura, né? Na Chernobyl tá aí, não é de sacanagem. Pode dar muito ruim mexer com energia nuclear, esse era um dos laboratórios fazer pesquisa com isso. Mas depois da Guerra Fria, deu uma grande diminuída nisso, né? E eles acabaram virando mais um tipo de um laboratório forense mesmo, que fazia consultoria de forense, porque é o que sobrou pra eles. O que tinha que fazer o ganha-pão deles agora era isso. Mas eles ainda trabalhavam pro Departamento de Defesa americano. E todo mundo achou isso muito esquisito. Por que o Departamento de Defesa americano, que normalmente tá, sei lá, encabeçando treta com Rússia, com China, com Coreia do Norte, tá envolvido em um vazamento de caso? E o Departamento de Defesa americano soltando decreto, memorando sobre o caso. Não, vai ser esse o time forense que vai pesquisar isso. E todo mundo achou muito estranho isso. Cara, imagina o roteirista. Ele é muito criativo. É muito maravilhoso esse roteirista. Muito bom, né? Porque você fica com aquela pulga atrás da orelha. E você já conhece a CIA, já sabe que MKUltra fazia cagada, você sabe que os americanos já testavam as paradas na própria população, você fica, será? Será que esses putos não deram uma testada com algum reagente químico, com alguma arma nuclear na própria população e deu ruim, de repente, no hospital? Você fica com aquela pulgaça atrás da orelha. Será que esse time forense não tá aí pra passar aquele pano, pra dar aquela limpada de arquivo pro Departamento de Defesa? Porque foi muito estranho o Departamento de Defesa se envolver no caso e apontar esse time pra isso, saca? Do nada. Gente, ela era comunista, ela era... Espiã russa, será? Espiã cubana, Ramírez, já pensou? Nossa, podia ser. Ia ser perfeito. Aí justifica. Mas é aquelas conspirações idiotas, né? Que você... Pra ninguém desconfiar que é cubano, você manda alguém com nome latino, porque parece tão óbvio que ninguém vai desconfiar. É tipo a China criar uma doença, colocar na feira, na esquina do laboratório de virologia, e nela mesmo. Faz todo sentido isso, gente. Por que não? Vou testar numa população no meu inimigo? Vou testar a população no Brasil, em algum país africano, algum país europeu? Não, eu vou colocar aqui na esquina de casa. Porque ninguém vai desconfiar, porque vai ser tão óbvio, né? Por que alguém desconfiaria de mim? A conexão real que depois o cara dessa agência disse que aconteceu é que o investigador da polícia
tinha um contato com um oficial do Departamento de Defesa que era amigo dele de formação de academia. E através desse contato, se comunicou ali com o Departamento de Pesquisa Forense desse laboratório e contrataram esse laboratório através do Departamento de Defesa, porque a polícia não ia ter grana pra bancar esses caras. Ia ser uma grana muito pesada mesmo. Ele teve umas costas quentes ali com o Departamento de Defesa, falou: colega, você que manja do budget aí, manja do orçamento do Departamento de Defesa, descola uma graninha pra esse laboratório e ajuda a gente. É impressionante como os Estados Unidos eles funcionam através de gambiarra. Se você não está ganhando dinheiro, você tem que dar, o nosso hospital é non profitable, não é pra lucrar. Não vai ter hospital. Simples assim. Foda-se. Temos uma investigação que pode colocar em risco nacional. Mas ninguém tem dinheiro pra pagar. Então, foda-se o país. Como é que esse país tá vivo? Não existe. Isso é Deus quis. É que o capitalismo deu certo, né, André? Você que tá vendo o defeito porque você é esquerdopata. Mas aí é porque você é cubana. E aí você tá falando que você é comunista. Isabelle Ramírez. Isabelle Ramírez. Tô sacando você. Mas o departamento de pesquisa aí desse laboratório, ele é muito competente, ele lida com vários casos não similares, mas eles fazem experimentos relacionados a isso, eles sabem muito bem como funciona, especialmente exposição à radiação a ser humano, e a maior desconfiança era isso, exposição a algum tipo de radiação. Então, por isso que eles foram atrás desses caras, né? E o maluco do laboratório que ficou de encabeçar essa investigação chamava Andresen, e esse Andresen, ele fez um tipo de espectrograma que é muito legal, que assim, você pega a bile do defunto e você aquece a bile e vai explodir a bile ali, vai ser um monte de gás essa bile. E ele vai pegar esses gases, vai aquecer bastante eles, mas vai aquecendo gradualmente, aumentando a temperatura. E os diferentes compostos químicos que estão misturados nesses gases, eles vão se desmisturando, porque eles vão se soltando em temperaturas específicas. Então ele atira com uma arma de elétrons no tubo que tá passando esse gás, e conforme o elétron bate no gás, o gás se despedaça. E ele faz uma análise da forma com que o gás se despedaça, que ele se fragmenta. Como é um gás despedaçando? É muito maneiro. A fragmentação desse gás tem assinatura específica daquela molécula. Cada molécula tem uma assinatura do jeito que ela se fragmenta. E com isso você monta um espectrograma que parece... Sabe aquela maquininha que registra a terremoto? É muito parecido com isso, mas que é a fragmentação desse gás. E com isso ele descobriu que ela estava tomando lidocaína, Tilenol, codeína e Tigan. Os outros 3 são antidor, né? E Tigan é antináusea, por causa do que ela estava fazendo quimioterapia por causa do câncer dela, né? Mas aí ele também descobriu a amina, que é um derivado da amônia, e talvez aí tivesse o cheiro esquisito, né, semelhante à da amônia quando ela se tirou da seringa, mas nada que pudesse criar essa amina na bile dela. Pra você ter a amina sobrando na sua bile, você tem que ser o capeta mesmo, você tá cheio de amônia. Só assim mesmo. E ele também descobriu a nicotinamina, que é um tipo de vitamina B essencial pra gente, mas aí que eu falei da droga lá na minha abertura, nicotinamina é a parada que os traficantes espirram nas drogas pra dar um barato maior. Ele é extremamente fácil e barato de fazer, dá pra você fazer em casa, nicotinamina. Ah, é? Como é que é? Então, você quer mesmo que faça? Pior que eu tô aqui escrito na pauta como é que faz. Então, sei lá, você tá vendendo uma droga que é cara, ou que tá com um monte de bosta misturada nela, você espirra essa porra que vai deixar a galera muito doidão, é muito barato de fazer, ele com certeza vai voltar e tal. Mas ele achou muito estranho esse investigador, o Andresen, que a Ramírez teria usando esse tipo de droga, especialmente porque ela tava cheia de dor, tá fazendo tratamento pro câncer, é um tipo de coisa que você encontra em droga de balada. Então, tipo, você não vai encontrar a coitada da Glória indo pra balada, não bate. Fica mais esse mistério do que teria causado essa nicotinamina. Especialmente, ele encontrou dimetilsulfona. E aí que começa a parada. Porque o dimetilsulfona é uma molécula composta de enxofre, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 2 oxigênios. Você coloca mais um oxigênio e vira um solvente. Você coloca mais um oxigênio, ou seja, 2 em cima dela, e essa porra vira um tipo de gás mostarda. Vira um tipo de arma química que é proibida em convenção de guerra. E é muito difícil você fazer isso dentro de uma pessoa que está morrendo. Mas a desconfiança, o que eles colocaram como talvez solução desse caso, é que ela estava passando um tipo de gelol no corpo chamado DMSO. Esse DMSO, ele tem na composição dele dimetilsulfona. Então eles acham que quando ela estava sendo entubada na ambulância que estava levando ela para o hospital, eles deram oxigênio para ela e no sangue dela misturou DMSO com esse oxigênio
oxigênio e virou um solvente. E daí teria sido o hálito de alho dela. Dá um tipo de cheiro, de fragrância parecida com a do alho. E aí quando eles fizeram o choque elétrico nela, teria misturado mais ainda o oxigênio, teria ativado essa substância e aí teria gerado sulfato de metilo, que é aquela substância de gás mostarda que eu falei. Não é gás mostarda, é de arma química como o gás mostarda. E esse sulfato de metileno causa convulsões, delírio, paralisia e danos e retardos no rim, no fígado, no pâncreas e pode zoar a parte da medula de dentro do seu osso. E aí você explica tudo. Cara, pra mim essa é a melhor explicação da vida, do universo e tudo mais. Química era uma das minhas matérias favoritas, então, tipo, eu amo muito toda essa explicação. É maravilhosa. E essa explicação não foi o Anderson que chegou nela. O Anderson chegou em metade nela, ele chegou até o dimetilsulfona. Aí um outro cara que trabalha no laboratório com ele deu calhar que abriu os documentos errados, abriu o documento dessa investigação, ele nem tava mexendo com isso, e ele olhou pra aquilo e falou, putz, eu já vi isso daqui no livrão de química. Catou uma enciclopédia de química que tinha mais de 10 mil moléculas, bateu lá, dimetilsulfona. A próxima linha era sulfato de dimetilo. Ele falou, putz, achei o culpado. Mas eles tentaram fazer experimentos em laboratório para replicar essa reação, transformar o DMSO em sulfato de dimetilo, e eles não conseguiram nem fodendo. Você só faz isso dentro de uma fábrica de química mesmo, pra você tentar fazer isso acontecer. É uma coincidência muito astronômica isso ter rolado no corpo de uma pessoa que tava morrendo. Mas não é impossível. Só que daí vem o pulo do gato, né? A família da Glória disse que ela não fazia uso de DMSO. Então, assim, eu acredito que essa seja a teoria mais plausível, com certeza, porque pelo menos consegue fazer uma reação em cadeia, né? E algo que antes era inexplicável, que se torna um pouco mais plausível por meio da química, né? Daí eu não sei, assim, mas a família dizer, não, ela não fazia uso desse gel, né? Daí meio que dá uma truncada, daí tenta refazer em laboratório, não dá. Assim, será que a família ganharia algo de dizer que ela não faz? Acho que não, sabe? Não ganharia? Sabe por que talvez eles ganhariam? O DMSO é proibido. Ele vende a 50% com prescrição, com 50% de concentração. Você pode comprar ele em fábrica de polimento de metal, que ele também é usado para polimento de metal como 99%, e a venda dele é controlada. É capaz de eles estarem tentando falar que ela não estava usando porque ela estava usando de fonte ilícita. Nega até a morte. Mas isso causaria problemas pra eles, considerando que ela já foi a óbito, entendeu? Tipo assim... Absolutamente não. É isso que eu fico pensando, porque ela não estava mais viva, nem pra ser interrogada, nem nada, né? Então, assim, seria talvez só pra preservar uma imagem póstuma? Pode, né? Às vezes, sei lá, é muito estranho. Muito estranho. Cara, pelo ambiente que foi pintado, da questão das duas profissionais de saúde estarem sendo culpadas, né? A histeria coletiva, eu imagino que talvez a família não se sentiu segura de afirmar que a pessoa que veio a óbito estava usando um produto ilícito, porque eu não duvido nada que poderiam depois chegar e falar assim, então a culpa foi dela. Ela morreu por culpa dela porque ela estava usando uma droga ilícita. E aí, provavelmente, pra se proteger, talvez a família tenha falado, não, de forma alguma, a gente não sabe nada sobre isso. O jeito que ela chega no hospital, ela chega já com problemas sérios, assim. Vai saber se, por exemplo, esse remédio, ele é uma... É de passar no corpo, é gelol. Então... é algo que de alívio de dor e de sintoma. Vai saber se talvez ela tenha conseguido de última hora, a família não tava sabendo, ela passou no corpo e foi pro hospital, por exemplo. É difícil saber esse tipo de... Tipo assim, talvez seja mais difícil explicar como essa porra toda funcionou dentro do corpo dessa mulher do que dela ter ou não usado isso, saca? Porque, tipo, a família ter falado que não usou, vai saber se a pessoa tava com medo de processo, tava com medo talvez de uma perseguição jurídica, tendo em vista o que rolou com a mídia em cima da galera, ou às vezes até por respeito pela falecida. A falecida cometeu um crime, a gente não quer que o nome dela seja sujado, ela soe como uma viciada pra mídia, né? Mas eu vou jogar um shade nessa solução. Porque esse time de investigação tava em cima desse caso e de repente eles pararam de investigar isso por um mês. Pararam por ordem do Departamento de Defesa americano, que deu uma outra prioridade pra eles. E depois de um mês, sem investigar nada, eles aparecem com essa solução do nada. O roteirista tirou férias, né? E aí ele voltou. É um timing muito estranho. E essa história do cara que não tava fazendo parte da investigação, de repente encontrou o espectrograma dela e achou por acaso em um livro de química uma outra solução. Não é muito historinha? Não sou uma historinha pra vocês? É muito Arquivo X.
Sabe, tipo, tira o Mulder da investigação, manda ele pra outro departamento. É bem isso, pior que é roteiro mesmo de Arquivo X, é isso mesmo. Depois de uma temporada ele volta. Cara, essa parte de um outro cara que trabalhava no laboratório abrir o arquivo errado e achar curioso e ir atrás do livro de... Cara, isso pra mim não cola. Isso é opinião pessoal minha. Isso pra mim tá muito mal contado. Eu duvido que o cara do nada abriu o arquivo de investigação errado e... Olha, bicho, vou atrás disso aqui. Cara, eu já vi tanta coisa estranha em empresas e pessoas fazendo coisas que não deveriam em empresas, que isso daí eu já nem... É, pior que é verdade. Eu super acho possível. Tipo, as pessoas são pessoas, as pessoas são humanas, né? As pessoas são pessoas pessoando. Então isso daí eu acho que pode ser Pessoas pessoando, eu adorei. Vou pessoar. Pessoar-me-ei. Né? As pessoas pessoam. E aí eu acho que pode ser. Né, o cara tava ali, realmente pode ter sido que ele bateu o olho nas informações, aquilo ali, né, mexeu alguma coisa assim em alguma coisa na memória dele e ele quis investigar. Pode ser que sim, pode ser que não. Das duas formas é uma forçação de barra, porque a gente não sabe no final das contas. Porque essa história é muito incrível. Ela é tão incrível que ela explica os cristais as partículas na seringa. Não era a menina que colocava cristal no olho e depois chorava? Não era isso, não? Caralho. Eles falaram que se você aquecer a dimetilsulfona a 70 graus Celsius por um tempo, a solução fica super saturada e ela começa a formar cristais brancos. E se você bater isso contra a luz, esses cristais reluzem. Então vai parecer que o sangue tem cristalzinhos, tem glitter ali dentro. Olha. E, tipo, é uma explicação muito mágica, né? Ela explica tudo. Em um nível que eu fico, tipo, caralho. É o foda que não conseguiu replicar isso em laboratório, né? E você vai aquecer o corpo dela a 70 graus? E aí me vem a dúvida, como é que você consegue tentar replicar esse tipo de reação? E aí eu realmente tô sendo muito leiga, tô sendo muito ignorante, eu não sei como é que funciona isso num laboratório químico. Eles fazem sangue falso no laboratório, né? O sangue falso tem toda a composição de um sangue real, menos os glóbulos brancos. Dá pra você fazer o sangue praticamente quase que completo, menos os glóbulos brancos, e você faz essa solução, né? E você mete ali dentro a substância que você quer, aquece a temperatura e vê o que acontece. É bem isso mesmo. É tipo, você compra essa solução com sangue falso mesmo. Não é tipo um sangue que você pode repor na pessoa, né? Ele é artificial, né? É pra teste mesmo, é pra isso mesmo. Aí eu não entrei muito em detalhes em como eles fizeram esses testes, né? Pra não ficar muito pesado, mas eles tinham inclusive medo de dar certo e de todo mundo morrer ali dentro enquanto fazia o teste, né? Um dos maiores problemas deles foi encontrar uma maneira de fazer esses testes de forma segura, né? Mas por mais que eles tentassem, eles não conseguiram chegar a gerar o sulfato de dimetilo. Eles conseguiam gerar dimetilsulfona e em um outro ambiente separado, controlado, aquecendo a dimetilsulfona a 370 graus, chegava ao sulfato de dimetilo. Mas aí, tipo, você tem que primeiro atingir 70 graus no corpo da bichinha coitada, no corpo da Glória, pra criar os cristalzinhos, e depois 370 graus pra chegar no sulfato, cara. É muito. É uma temperatura muito alta pro corpo humano. Tipo, muito alta mesmo. Você vai derreter ela pra conseguir chegar nisso, né? Então, tipo, fica muito ponto de interrogação. E se ela tava passando por um fenômeno de combustão humana espontânea, coincidentemente... Calma, roteirista. Cara, mas daí meu Deus, né? O roteirista baixou com tudo, Ana. Pegou todas as explicações possíveis, todos os mistérios da humanidade e jogou no episódio, né? Eu tenho uma outra teoria. Eita, rapaz. Essa brozinha, a Glória, ela era uma vampira. Olha aí, boa! E ela era inimiga do dono do hospital, porque eles eram de territórios diferentes, eles eram de famílias diferentes. E aí ele envenenou ela, daí o cheiro de alho, e daí ela brilhar. Caralho, olha aí. E aí ele quis encobrir toda essa treta, falando, não, gente, foi histeria coletiva. Não, agora o governo americano tá vindo aqui descobrir as coisas. Não, foi um negócio aqui, entendeu? Boa, gostei. Foi briga entre dois territórios de vampiros. Foi a teoria que eu mais gostei até agora. Vamos publicar um livro. A Verdade sobre Glória Ramírez. Só me perdeu na hora do brilho, porque aí tu indica que o Crepúsculo é uma história real e aí é uma realidade que eu não quero fazer parte. Melhor realidade é que você não quer fazer parte, então é mais fácil você convencer a pessoa, né? Exatamente a sua lógica do cubano, da Ramírez.
Tudo bem, ela também pode ser uma espiã cubana. A gente fecha melhor ainda assim a história. Total, cara, Eu, particularmente, eu não acredito na teoria do DMSO. Pensei que você ia falar que você não acredita na teoria do vampiro. Eu vou dizer que eu tô tem certeza? A teoria do vampiro é boa, mano. Na do DMSO eu não acredito, porque eles fizeram autópsia no corpo dela, e a primeira coisa que os caras fizeram é testar aquela pasta oleosa na pele dela, e não era DMSO. Foi uma das primeiras coisas que eles falaram que eles notaram. Tem um óleo estranho no corpo dessa pessoa, pode ser alguma reação relacionada a esse óleo. Testaram esse óleo, não era DMSO. Mas o que era? Sei lá, bicho. Porra. Mas posso fazer um contraponto rapidinho? Porque assim, né, essa foi a autópsia oficial, né, que você tá falando. Mas diz que depois que ela morreu, alguns meses depois, né, o corpo, ele foi liberado para uma autópsia independente, né, e daí, posteriormente, o enterro. E diz que um dos médicos legistas determinou DMSO como uma causa provável para os sintomas dos hospitais, enquanto a família dela discordava e falava que não. Porque a família da Ramírez, né, o patologista contratado por eles, não conseguiu determinar a causa da morte, dizendo que daí o corpo estava muito decomposto, tinham órgãos que estavam com contaminação cruzada, coisas faltando, né? Então, daí também ficou esse mistério ainda, porque não conseguiu chegar a uma autópsia e a própria família, né, rebatendo e falando, não, a gente contratou e não tá dando certo. Mas assim, a segunda autópsia vem quando a explicação da DMSO já tinha sido levantada. Aí você fica tipo, você vai encontrar a parada que você foi procurar depois que isso era necessário pra sua segunda explicação? Eu sei lá. Eu fico com o pé muito atrás. É porque daí, pra mim, o que me pega é que daí o patologista da família não consegue chegar a uma causa, entendeu? Tipo, a família contrata alguém e essa pessoa fala, não, eu não consigo chegar a uma conclusão do que causou a morte da Glória Ramírez, porque o corpo tá em um estado muito ruim, diz que tava faltando até, diz, né, além de tá faltando coração. Caralho. Tinha órgãos que estavam contaminados, sabe? Então, assim, pelo que eu vi, o estado tava muito ruim do corpo mesmo, assim. Cara, é muito louco que não tem um outro evento parecido com isso, né? Foi aparentemente, assim, um evento único e nunca mais na história da humanidade aconteceu algo assim do gênero. É muito estranho e principalmente a gente tem que sempre lembrar, né? Que a postura do hospital sempre foi muito estranha, porque... Ao que me parece, pelos fatos passados aqui, o hospital ele sempre tentou esconder o que estava acontecendo, sempre tentou botar embaixo do tapete. Então, às vezes... A gente até poderia ter mais informações pra chegar a alguma conclusão e se tá faltando órgãos, como é que o cara conseguiu fazer os exames corretos? Então, assim, é muito bizarro. E principalmente pensando, né, um CEO que desviava dinheiro do hospital, o que mais ele não iria querer esconder também que tava acontecendo ali? É muito mais um sinônimo de ser humano sendo muito ruim, sendo muito mal, do que qualquer outra coisa, assim. Talvez até poderia ter uma explicação se a gente tivesse todos os dados. Uma coisa que está sendo falada aqui também aborda, talvez possa ter uma importância nesse caso, é que existe uma teoria formada pela família da Glória, que segundo eles, tudo teria acontecido por questões de problemas internos e de segurança do hospital. Como o Lucas já bem falou, você tem um quadro muito complicado aí para essa instituição, né? Em 1991, 3 anos antes, 2 funcionários do Hospital Geral de Riverside precisaram de cuidados médicos depois de serem expostos a um gás tóxico, que teria sido proveniente dessa falta de segurança do hospital. E já em 1993, um ano anterior, foi encontrado sulfeto de hidrogênio em uma inspeção de uma sala de emergência. Então, assim, é bem interessante de que o hospital pudesse permitir, né, por causa de toda essa falta de orçamento, falta de cuidado, falta de gerência, de isso ter acontecido dessa maneira, né? Então, pode existir, mas isso explicaria meio que a coincidência por trás do sangue da mulher tá desse jeito, dela tá com esses odores meio estranhos. Parece ser muito coincidência que isso aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Um grande gás foi liberado de alguma maneira e afetou aqueles médicos. Isso anteriormente nunca foi nessa escala, né? Mas fica aí uma possível teoria disso, né? E vou levantar a mais conspiratória de todas aqui. Eita! Quando eles anunciaram a explicação do DMSO, um dos caras que trabalhava nesse centro forense, que estava ajudando com a pesquisa,
O nome dele é Richard Whipple. Ele falou que ele foi fazer pesquisa acadêmica sobre o uso de sulfato de dimetileto, né? Descobrir se já tinham testado, quais testes tinham sido feitos. E ele desenterrou um documento confidencial que ele tornou público, que acho que ele nem podia ter feito isso, do Departamento de Defesa, publicado em 1987, chamado Livro de Referência sobre Informações sobre Guerra Química. Nesse documento, ele relatou que uma exposição de 10 minutos a meio grama de sulfato de dimetilo disperso em 1 metro cúbico de ar podia matar uma pessoa. E ali no documento estava escrito que esse teste ele foi feito pelo Departamento de Defesa. Como que eles sabiam que meia grama de sulfato de metileto podia matar alguém? Só tinha uma maneira, acho que, do departamento descobrir isso. Oficialmente, a posição do Departamento de Defesa americano é que nunca foi fabricado nem testado isso em pessoa nenhuma. Mas tem aí esse documento, essa informação, de que pelo menos uma vez a gente acha que foi testado isso em 1987. Mesmo isso tem sido jogado para baixo do tapete pelo Departamento de Defesa. E esse Richard Whipple deu uma entrevista. E ele nunca mais falou em público. Então fica aí a nota de que ele teria descoberto esse documento, que com certeza esse laboratório de pesquisa associado ao Departamento de Defesa tem acesso a uma pesquisa muito mais profunda do que uma universidade poderia fazer, acesso a documentos confidenciais e tal, que outras instituições não teriam. E ele desenterrou isso aí sem querer e soltou em público e ficou por essas. Tá, mas ele soltou isso em 87. Não, ele descobriu o documento de 87. O documento diz que o Departamento de Defesa descobriu que meio grama de sulfato de metileno pode matar uma pessoa. E não tá detalhado no documento, de acordo com ele, como que eles descobriram isso, mas acho que é meio óbvio como que eles teriam descoberto isso, né? E a posição oficial do Departamento de Defesa é que eles nunca fizeram teste com essa substância, especialmente em pessoas. Aí é que tá, tipo, teoricamente, então se eles fizeram isso foi em 87, então depois, 7 anos depois, eles fizeram isso com um outro ser humano e esse outro ser humano morreu? Não sei. É de praxe testes em pessoas que estão em câncer terminal, né? Calma, mas aí então, se isso aconteceu com a Glória, foi anos depois. O pessoal continuou fazendo o teste, depois que alguém já tinha morrido. Não, com certeza, sim. O documento não é sobre a Glória. É só sobre o fato do Departamento de Defesa ter feito esse teste. Mesmo a posição oficial deles é que eles nunca fizeram nenhum teste desse tipo, com esse tipo de substância. Que é o que explica, então, ter chamado esse departamento em primeiro lugar. Do nada. Você viu que deu a volta e ligou lá em cima? E o cara ter sofrido um cala-boca assim bem gostoso também. E o fato da Glória ter câncer terminal bate com esse tipo de experimento que normalmente é feito em pessoas destinadas à morte. E aí, como outros funcionários ficaram doentes, eles foram lá só pra garantir de que feijoada nada acontece, tá tudo certo, faz uma investigação durante um tempo, depois some, dá uma resposta qualquer e acabou. Faz sentido. Mas aí, tudo teoria da conspiração. Porque esse cara deu essa entrevista sobre esse arquivo que ele descobriu que seria teoricamente confidencial e nunca mais. É, rapaz. Estranhíssimo. É uma pena isso ter acontecido nos Estados Unidos. Se fosse na União Soviética, seria tão mais fácil de explicar isso. Quê? Como assim? Espião americano. Não, espião russo. Independente do lugar do mundo, inclusive na União Soviética, a ameaça é a União Soviética. Independente do lugar que você esteja. A União Soviética jamais vai dizer que foram eles mesmos. Vai sempre a causa dizer da que morte seria comunismo, entendeu? A causa da morte oficial dela, 2 pontos, seria comunismo. Tá no óbito, no legista, né? Morreu de comunismo. Morreu de espetado de guarda-chuva durante um dia ensolarado. Mas na década de 90 já não tinha mais. 94 já não tinha mais União Soviética, né? Já era ex-União Soviética. Não, caiu em 92, não foi? Já não existia mais, mas os comunistas ainda estavam aí, né? É isso que eles querem que vocês pensem. Exato, eles querem que você não saiba que o inimigo está entre nós. Ela cai oficialmente na virada de 91 pra 92, ali em dezembro, uma parada assim. 2 anos depois, hein? Olha aí, ó. Olha, é a comunista de Cuba, né? Gente, cara, muito maneiras teorias, a gente não vai chegar em conclusão alguma, parabéns aí. Se você montou alguma teoria... Chegamos sim! Chegamos? Claro que chegamos, a minha teoria é ótima, é a melhor teoria que tem. Contaminados por suco de alho. É isso aí. Excelente teoria, excelente teoria. E aí, gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui, essa mesa maravilhosa. Isabelle Félix, onde é que o pessoal te encontra?
As pessoas conseguem me encontrar nas redes sociais, Twitter e Instagram. No Twitter eu tô no @BellyFelix, Belly com 2 L's. No Instagram eu sou BellyFelix, Belly com 2 L's. E também consegue me encontrar no As Perpétuas, que é um podcast que eu tenho com Flávia Gazi sobre quadrinhos, em que toda semana, mais ou menos, a gente fala de um quadrinho, ou então a gente entrevista algum autor de quadrinho. Olha aí, rapaz. Fica aí a recomendação, recomendadíssimo. Programa, muito bom, muito bom, muito bom. E é isso. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Conspiration, quando eu fazia aula de inglês, há muito tempo atrás, né? Eu tinha um colega que ele inventou um termo e a gente usou, até hoje eu uso, é o sacanation. Nossa, isso é muito sacanation. E daí o professor de inglês ficava assim, vocês sabem que esse termo não existe, né? E a gente era adolescente na época. A gente ficava, mas isso é muito sacanation, teacher. E é muito bom. Jogando bola, no primeiro ano que eu tava aqui, tomei uma bicuda no joelho, mas tava doendo muito. E o técnico veio correndo, viu o que era. Ele, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Esqueci totalmente o inglês, tava com dor do caralho no joelho. Eu mandei um I hurt my joelhation. Ele olhou pra mim com uma cara de... O brasileiro bugou, assim, alguém reseta o brasileiro que não tá dando certo. O que foi muito inteligente, você dá a bicuda no brasileiro no futebol, tá certo? A pessoa foi estratégica aí. Eu sempre fui horrível em futebol e eu dava show aqui. Como o galera é ruim, mano, é inacreditável. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Vou olhar pra onde? Pra você? Olha pra mim, Lucas. Cara, é muito bom gravar com o cenário do Lucas, porque às vezes aparece a mulher dele, né? É perfeito pra um filme de horror. Aí o Lucas fala, mas eu sou viúvo. Meu Deus, já tá matando a mulher, Andrei! Eu não, os Estados Unidos. mundofreak.com.br